Amém. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso culto para a honra e glória do nosso Senhor. Afinal de contas, estamos aqui não para assistir um culto, mas para cultuar ao Deus vivo, ao Deus imortal, a Deus que é acima de todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos iniciar o nosso culto. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelas maravilhosas bênçãos que tu tem derramado sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para glorificar o teu santo nome, para ouvir a tua voz, para falar com o Senhor através das orações, através dos louvores. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome a direção de nossas vidas e de tudo que for feito aqui, ó Deus. Que seja para a honra e glória do teu santo nome, que seja para a edificação da igreja, que seja, ó Deus, para o louvor da tua glória. Abençoa cada vida aqui presente, ó Pai. Abençoa os que não puderam vir. Abençoa, Deus, aqueles que vão assistir através das redes sociais. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e falando aos corações deles também. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio. Honramos o teu santo nome. E que nós sejamos, ó Deus, testemunhas vivas do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Abençoa cada um de nós e que teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor. Vamos adorar a Deus nesse momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, sem muita demora, hoje o pastor Rafael vai dar continuidade à ministração da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E o tema que ele vai trazer hoje é uma verdadeira festa. Há um ditado que diz que o brasileiro é um povo festeiro. É um povo que gosta de festejar, é um povo que gosta de uma farrinha. Mas a festa que o pastor vai tratar logo mais é muito mais do que uma festa. Não é uma festa qualquer, é uma celebração. É a festa do amor, como é o título que ele colocou na sua mensagem. É uma festa que, conforme a carta de 1 Coríntios 13, tem um propósito sublime, um propósito especial para o seu povo, para a igreja. E com certeza ele vai abordar que propósito é esse, o que significa essa festa, que é a celebração da Santa Ceia. Com certeza ele vai tratar desses detalhes. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que fala a respeito de sabedoria e discernimento. Parece que não tem muito a ver uma coisa com a outra. A festa do amor com sabedoria e discernimento. A princípio parece não ter muita ligação, mas no decorrer aqui da reflexão, nós vamos entender que tem verdadeiramente, que faz sentido. Eu peço que os irmãos abram aí a Bíblia, no livro de Provérbios capítulo 2, nós vamos falar um pouco a respeito de sabedoria e discernimento. Provérbios capítulo 2, nós vamos ver só os 5 primeiros versículos, para não tomar muito tempo. Gostaria de ser breve. O livro de Provérbios, escrito por, na sua maioria, Salomão, um homem sábio, um homem que recebeu de Deus a sabedoria, ele dedica os 3 primeiros capítulos desse livro justamente à importância da sabedoria, a importância de buscar a sabedoria, a importância de valorizar a sabedoria, a importância de aplicar a sabedoria e os benefícios que tem aquele que busca a sabedoria vindo do alto. Não é a sabedoria e o conhecimento humano, mas sim a sabedoria que vem do alto. Então ele, nos 3 primeiros capítulos, ele dedica a sabedoria, para nós termos noção da importância
de entendermos o quão é necessário o cristão buscar a sabedoria, o entendimento e o discernimento das coisas. Diz assim, Provérbios capítulo 2: Meu filho, se receberes minha palavra e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Não precisaria falar mais nada, a respeito. O próprio texto é muito claro com relação à busca da sabedoria da parte de Deus. Percebam que no primeiro versículo, Salomão, ele apresenta duas condicionantes: se receberes as minhas palavras e se esconderes contigo os meus mandamentos. Que palavras são essas que Salomão se refere? Se receberes as minhas palavras. Salomão aqui, ele se apropria da própria palavra de Deus. Ele se apropria da lei de Deus, dos seus mandamentos, que em suma é a sua palavra. As palavras a que Salomão se refere é nada mais, nada menos do que as palavras de Deus. Esses 5 versículos que nós lemos aqui agora, escritas, inspiradas por Deus através da vida de Salomão, é a palavra de Deus. É dessa palavra que ele está falando. Se receberes minhas palavras. Se nós observarmos, poucas pessoas estão dispostas a receber a palavra do Senhor. Poucas pessoas estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Por onde a gente vai, nós vemos as pessoas assistindo coisa na internet, olhando o celular. E se nós observarmos também, é muito difícil você ver alguma coisa que não seja, que seja a palavra de Deus. São coisas do mundo. São poucas as pessoas que estão dispostas a receber aquilo que vem do Senhor. Da mesma forma, são poucas pessoas também que estão dispostas, além de ouvir, a se submeter à palavra do Senhor. Quando Salomão diz que se receberes minha palavra, não é somente ouvir a palavra, não é somente receber a palavra, mas ouvir, receber, se submeter e praticar aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Então, nesse primeiro versículo, ele dá 2 condicionantes e dá 2 orientações. Se receberes as minhas palavras, as palavras de Deus, além de receber, nós entendemos que é ouvir, se submeter e obedecer. Além disso, tem mais uma condicionante: se esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder aqui não é no sentido de ocultar a palavra, não é no sentido de fazer mistério a respeito da palavra, não é nada disso. Esconder contigo os mandamentos é você guardar a palavra de Deus. Você ouve, você recebe, você se submete e você guarda a palavra de Deus. Esconder é como se fosse um tesouro, é mais do que um tesouro. Quem tem um tesouro não fica expondo, não fica vacilando com esse tesouro por aí, ele guarda. E a palavra de Deus é um tesouro que nós recebemos e que nós devemos ter zelo por ela. Esconder aqui é no sentido de zelar pela palavra, de colocar dentro do nosso coração, e olha como Deus é maravilhoso.
O louvor que nós acabamos de cantar agora falava: tua palavra escondi, guardada no meu coração. Você recebe, você guarda a palavra no seu coração. É essa perspectiva que nós devemos ter a respeito da verdade de Deus, da sabedoria que emana da palavra de Deus. Guardar as palavras do Senhor no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. Zelar pela palavra de Deus, dar o devido valor pela palavra de Deus. Agora, para que isso? O verso 2 fala: para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. Então, se eu recebo a palavra de Deus, se eu guardo a palavra de Deus, se eu me submeto à palavra de Deus, se eu guardo a palavra de Deus no meu coração como um tesouro valiosíssimo, os nossos ouvidos serão direcionados, inclinados à sabedoria. E o nosso coração vai ter um correto entendimento da palavra de Deus. Um correto entendimento daquilo que Deus estabeleceu como verdade. E aí a gente vive um problema. Porque muitas e muitas igrejas, muitas e muitas religiões têm deturpado a palavra de Deus, têm relativizado a palavra de Deus, têm negligenciado a verdade estabelecida por Deus, têm modificado o evangelho, têm açucarado o evangelho. E muitas pessoas caem no engano dessas doutrinas falsas, misturadas, corrompidas. E por isso nós temos a necessidade de buscar a sabedoria e o discernimento de Deus, de buscar a verdadeira palavra de Deus, de nos submetermos à verdadeira vontade de Deus, para que Ele, através da sua palavra, incline o nosso coração para a verdade, incline o nosso coração para o entendimento correto. Por que tanta meninice nas igrejas? Por que tantas pataquadas? Esses dias parece que virou moda as igrejas tentarem se promover através das redes sociais, indo na modinha da internet, indo nas modas e tendências das trends de Instagram. Tem umas 2 ou 3 semanas que eu tenho observado isso. Vi uma igreja onde o pastor, o líder, fez uma chamada para a igreja com aquela musiquinha que virou febre aí nas redes sociais. Todo mundo, será que isso, e aquela musiquinha da Madonna ao fundo, e ele fazendo isso dentro do templo da igreja. Será que a igreja tem um estacionamento que cabe tantos carros? Aí a musiquinha tocando no fundo. Será que a igreja é confortável aqui, recebe bem os seus convidados? Aí mostra as cadeiras alcochoadas, um telão, uma coisa muito bem construída. E esse líder, tentando promover a igreja, da mesma maneira que as pessoas promovem as coisas aí fora, com a musiquinha da Madonna, inclusive, ao fundo. Isso é sabedoria? Isso é discernimento? O que nós precisamos é a palavra, é o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não precisa disso. Nós precisamos estar atentos. A última que eu vi, só para compartilhar aqui com os irmãos, que eu vi ontem, o camarada botou no centro do altar uma esteira ergométrica. Aí botou uma pessoa lá em cima da esteira e foi aumentando a velocidade, isso em referência à quebra do recorde que teve agora das maratonas. Quem viu sabe, o rapaz lá conseguiu bater o recorde mundial na maratona, ele fez abaixo de 2 horas. Aí ele usou esse gancho para fazer esse tipo de coisa, botou uma esteira lá, aí o culto está rolando e o cara está correndo lá, dizendo que todo mundo precisava acelerar. Cadê o ensino da palavra? Cadê a verdade?
Cadê buscar receber, buscar esconder os mandamentos do Senhor? Porque isso vai inclinar os nossos ouvidos ao entendimento e inclinar os nossos corações à verdade. É a palavra de Deus. Não precisa nada disso. Por isso a gente vê tanta meninice. Por isso a gente vê, e é isso que o povo quer ver, infelizmente. As pessoas não querem ouvir a verdade, mas a verdade liberta. Vamos para frente, moço, senão vou demorar muito aqui. Então nós vimos aqui que se nós recebermos a sua palavra, se nós escondermos os seus mandamentos, os nossos ouvidos serão inclinados à sabedoria e o nosso coração vai ter o entendimento correto acerca da vontade de Deus. O verso 3 e o verso 4, ele traz um ensinamento para a gente também. Traz um ensinamento em forma de condicionantes também, se. Mas diz aqui no verso 3, se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento, e se buscares como a prata e procurares como os tesouros escondidos. Então, se eu quero que o meu coração esteja voltado com o entendimento correto, o meu ouvido voltado à sabedoria que vem de Deus, o que eu preciso fazer? Conforme o verso 3, eu posso clamar a Deus por conhecimento. Se clamares por conhecimento, se eu elevar a minha voz por entendimento. Perceba que o mundo, de uma forma geral, ela rejeita a palavra de Deus. Mas aquele que busca o Senhor, ele clama. Ele não, além dele não rejeitar, ele deseja. Ele clama por entendimento. Se clamares por entendimento e elevar a voz. A palavra de Deus, lá em Tiago 1, verso 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Se eu quero entendimento acerca da palavra de Deus, se eu quero sabedoria do alto, pede para Deus, busca em Deus, ora a Deus, porque Ele dá de bom grado, de boa vontade. Ele não é homem para mentir. Então nós temos esse recurso. Agora também não é só orar, não. O verso 3 diz que nós podemos clamar por conhecimento e devemos elevar nossas vozes por entendimento. Mas o verso 4 diz: e se buscares como prata e procurar como um tesouro escondido. Aí é ação. Você já imaginou como é que o garimpeiro faz para achar um metal precioso? O esforço que é para ele achar 1 grama de ouro, 1 grama de prata. Ele tem que desbarrancar uma areia, ele tem que peneirar aquele negócio, usa produtos até nocivos à saúde. É um rala para ele achar 1 grama sequer de ouro. Muitos deles entregam até a própria vida por isso. E nós que temos um tesouro maior, oferecido por Deus, porque muitas vezes deixamos de buscar? Porque muitas vezes negligenciamos garimpar, esmiuçar a palavra, rabiscar a Bíblia, ler estudando a Bíblia. Muitas vezes a gente tem dificuldade até de ler. Quantas vezes a gente faz compromisso de ler a palavra de Deus durante 1 ano e chega no meio do ano, está todo atrasado? Quantas vezes a gente negligencia de buscar o entendimento do Senhor? Mas ele diz aqui que nós devemos clamar a Deus, buscar a Deus e buscar como a prata e o ouro, como um tesouro escondido. Temos que buscar, temos que, baseado na vontade de Deus e de acordo com a vontade de Deus, estudar a palavra de Deus. É aqui
É na palavra de Deus onde a gente vai descobrir a verdadeira sabedoria, a verdade que liberta. É somente através da palavra de Deus. E para terminar, no verso 5, ele faz um arremate. Da onde nós chegamos? Por que nós devemos buscar sabedoria e discernimento? Ele diz aqui no verso 5: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então entenderás o quê? O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é nós entendermos a soberania de Deus, o senhorio de Deus em nossas vidas. É entender que o Senhor é Deus. É entender que o Senhor é Rei. Teve uma época que tinha uma moda aí, principalmente entre os jogadores de futebol, que eles amarravam uma faixa na cabeça escrita assim, 100% Jesus. Mas aquela faixa que eles amarravam na cabeça não traduzia o estilo de vida que eles mostravam na mídia. Então não adianta a pessoa dizer que o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, que eu temo a Ele porque eu entendo que Ele é Rei, e não vivenciar com sabedoria e discernimento das coisas. Quando eu entendo o que é sabedoria vindo do alto e o entendimento da parte de Deus, eu entenderei o que é o temor do Senhor, o que é o reinado de Deus em minha vida, porque gera um temor santo, porque eu sei quem Ele é, porque eu sei que Ele tem preceitos e tem estatutos que devem ser observados. Isso implica na minha conduta. Isso é o temor ao Senhor. E diz aqui que também, que não só nós entenderemos o temor do Senhor, mas acharemos o conhecimento de Deus. Eu acho uma das passagens mais profundas da palavra de Deus. O pastor até já pregou a respeito dessa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Paulo fala o que é o conhecimento do Senhor. Lá no capítulo 3, Paulo ele alerta aos irmãos da igreja lá em Filipos a respeito de falsos mestres. Ele chama esses falsos mestres de cães. Cuidado com os cães. Eram líderes religiosos que estavam infiltrados na igreja, querendo misturar o evangelho com o judaísmo. Queriam judaizar o evangelho dentro da igreja. Eles queriam trazer rituais meramente carnais para dentro da igreja. Queria dar uma ajudinha na salvação através de um sacrifício que já tinha sido cumprido, que era a circuncisão. E Paulo diz: cuidado com os cães, cuidado com a circuncisão. Nós somos a circuncisão de Deus. A verdade de Deus já foi revelada. E a verdade, a sabedoria, o discernimento já está dentro do nosso coração. Não é pela carne. Se fosse pela carne, dizendo Paulo, eu, muito mais do que qualquer homem, eu podia me garantir na carne. Aí ele começa a aplicar o currículo dele. Por que Paulo falou isso? Eu vou ler aqui só alguns versículos. Olha o que ele diz: embora eu também possa ter confiança na carne, mas ele não tinha confiança mais na carne. Antes de conhecer a Cristo, ele confiava na carne, confiava na sua sabedoria, na sabedoria humana. E ele diz: embora eu possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar, eu ainda mais. Por quê? Aí ele põe o currículo.
porque eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. Olha o currículo dele. Era circuncidado, era um israelita e era um fariseu, era um líder religioso, um legalista. O currículo dele era top, se fosse esse o critério. Mas não é. A sabedoria humana não é o critério para se achegar a Deus. Ele continua, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Paulo era um exemplo de mestre da lei, de perseguidor, mas ele conheceu a Cristo. Aí no verso 7 ele diz, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, considero como perda por Cristo. Tudo aquilo que ele tinha aprendido através da sabedoria humana, através do entendimento humano, através do discernimento humano, que não era de acordo com a vontade de Deus, ele considera como perda. E ele diz mais, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. A sabedoria humana, o discernimento humano, ele, a partir do momento que ele considera, que ele conheceu a Cristo, ele considera como esterco, como algo desprezível. Aí ele arremata. Na parte B aqui do verso 8, ele diz, e todas essas coisas considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Verso 9, e seja achado nele. Esse era o verdadeiro conhecimento que ele almejava. Conhecimento do Senhor, ser achado em Cristo. Não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. O verso 10, ele deixa muito claro qual é o verdadeiro conhecimento que Salomão falava ali. É o conhecimento de Cristo. É ser achado em Cristo. É conhecer quem é Cristo em sua vida. Paulo deixa isso de uma forma tão poética, Paulo deixa isso de uma forma tão clara, que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento e o verdadeiro discernimento das coisas é conhecer a Deus, é conhecer Jesus, é ser achado em Jesus. Era disso que ele estava falando aqui. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se nós buscarmos a sabedoria, Ele é fiel para nos conceder. Precisamos, então, buscar a sabedoria através da sua palavra. Buscar a verdade através da sua palavra. E assim, Ele abre, os nossos olhos vão se abrindo. Nós vamos sendo regenerados dia após dia. E por que é importante nós termos discernimento? Porque sem discernimento de Deus, nós não conseguimos fazer parte da festa do amor. Só seremos verdadeiramente participantes da festa do amor se tivermos discernimento de quem é Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus direcione o nosso entendimento, desperte em nós a vontade de buscar a sua verdade, de estudar a sua palavra, e não só de escutar, mas de guardar no nosso coração e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos orientado. Vou convidar a equipe de louvor, nós vamos louvar a Deus nesse momento.
Depois eu vou pedir para o Felipe estar orando pela vida do pastor Rafael, ministrante dessa noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Ressuscitou e vivo está um dia que regressará. Me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça preciosa, graça maravilhosa, graça, Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno para todo sempre, Ele reinará. Ressuscitou e vivo está um dia que regressará. Me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça preciosa, graça maravilhosa, graça, Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno para todo sempre, Ele reinará. Agradecemos a oportunidade. Amém. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus, não só nessa noite, mas sempre. Que o Senhor possa estar conduzindo a mensagem dessa noite, que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Rafael, que ele possa ser usado por Ti para trazer instrução para a Tua igreja, para trazer a palavra aos nossos corações, que nós possamos entender, que nós possamos assimilar e principalmente guardar aonde é o local para a Tua palavra estar, que é em nossos corações, que nós possamos nos lembrar dessa noite, nos lembrar dos Teus ensinamentos e que nós possamos dia após dia crescer em conhecimento, em comunhão e em amor a Ti, que nós possamos ter o coração aberto para receber todo esse ensinamento, mas principalmente para praticar e para que o Seu nome seja glorificado e para que as pessoas vejam o quão bom é servir a Ti e a diferença que faz andar em Teus caminhos. É o que nós te pedimos, também te agradecemos. Torna o nosso coração propício a receber mais de Ti. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. Amém.
Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, como irmãos em Cristo Jesus, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fazem presente, a nossa visitante nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a vida da nossa irmã. A todos que estão nos assistindo também através das redes sociais, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Amém? Sem demora, meus irmãos, gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje nós daremos continuidade a essa carta. Os irmãos já estão mais do que familiarizados com o contexto da carta. Hoje daremos continuidade ali no capítulo 11. Hoje nós leremos, como o irmão Frank também, somente 5 versículos. Amém? Somente 5 versículos. Que Deus continue abençoando a vinda do nosso irmão Frank, que Deus continue guiando, orientando, dando discernimento. Uma palavra maravilhosa e, de fato, irmãos, ela é totalmente ligada à palavra desta noite. Hoje o tema desta noite foi proposital. O tema é Festa do Amor, Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, Não vamos entrar verdadeiramente no tema da ceia do Senhor, e eu fiquei feliz porque hoje não é dia de ceia também, Eu gostaria de fazer essa pregação num dia de ceia, se Deus assim permitir, não sei se será, mas hoje nós faremos vamos aqui fazer o esboço profundo sobre a ceia do Senhor. Vamos fazer ali a introdução sobre essa ceia. E o irmão Frank ele trouxe sobre discernimento e entendimento. E é isso justamente que nós vamos falar nessa noite aqui, irmãos. Pessoas da igreja de Coríntios, dizendo ser irmãos em Cristo Jesus, agindo sem entendimento e sem discernimento. Justamente sobre esse texto dessa noite, irmãos. Então, irmãos, os irmãos já conhecem bem o contexto, amém? A festa do amor, ela vem logo após aos versículos 1 ao 16, que nós tratamos na última pregação. Nós falamos sobre o culto, Depois de tratar sobre ordem, sobre autoridade, sobre decoro no culto público, Paulo agora ele vai entrar, irmãos, em outro problema gravíssimo da igreja de Coríntios. Os irmãos se lembram do que falamos na última pregação. Nós falamos sobre ordem, sobre decoro, sobre autoridade no culto. Paulo vem tratando a respeito da igreja e ele entrou agora em um problema específico. Nós falamos até o capítulo 10 a respeito de um ponto específico e entramos no capítulo 11 a respeito de outro tema. Nós falamos sobre isso na pregação anterior, que é sobre o quê? Vamos falar sobre ordem no culto. Depois vamos falar sobre a ceia do Senhor, que hoje vamos iniciar esse tema, sobre a festa do amor, depois a ceia do Senhor. Depois falaremos sobre dons espirituais. Depois teremos um parêntese no capítulo 13 para falar ali especificadamente sobre o amor, O amor. E depois no capítulo 14 nós vamos falar também a respeito de 2 dons específicos, que seria o dom de línguas e o dom de profecia. Então nós vamos debruçar, irmãos, do capítulo 11 ao capítulo 14 sobre temas que estão contidos no culto ao Senhor. No culto. Culto passado, na pregação passada, nós falamos sobre o decoro, a ordem sobre a mulher, sobre o papel da mulher no culto, de como ela tem que se portar, de como a igreja ela estava tentando entender no contexto de Coríntios sobre aquele contexto. E hoje nós vamos entrar sobre o tema da festa do amor. A maneira como a igreja estava celebrando a ceia do Senhor. E aqui, irmãos, existe algo muito impressionante. Paulo vai dizer que as reuniões das igrejas, da igreja de Coríntios especificadamente, não estava produzindo crescimento espiritual. A festa do amor, que era para trazer amor, trazer crescimento, trazer união, ser igreja, ela não estava trazendo crescimento espiritual. Pelo contrário, a igreja estava se reunindo e essa reunião estava sendo produtiva para pior. Para pior. E isso é assustador, meus irmãos.
Paulo vai dizer que aquela igreja estava se reunindo para piorar. Toda vez que ela se reunia com o propósito de adorar a Deus, mas ao invés disso, piorava. E aqui nós vemos uma possibilidade assustadora dentro da igreja. Que é o quê? Uma igreja ela pode cantar. Uma igreja ela pode pregar. Uma igreja ela pode celebrar. Uma igreja ela pode reunir multidões. E ainda assim sair pior depois do culto. Já pensou isso, irmãos? Você ir para uma igreja com o intuito de adorar ao Senhor e depois do culto sair pior do que entrou? E isso acontece muito mais do que vocês podem imaginar. É uma realidade em Corintos e é uma realidade hoje. Nós sabemos que a igreja de Corintos ela era conhecida como uma igreja cheia de dons, uma igreja que era cheia de manifestações espirituais, uma igreja que era cheia de atividade religiosa, mas era uma igreja carnal. Paulo deixa claro, vocês são carnais, vocês são bebês espirituais, vocês são bebês que ainda vivem de leite, não é isso que ele diz? É isso que ele diz. E agora Paulo vai mostrar, irmãos, o problema da carnalidade em Corinto chegou ao ponto tão profundo de ferir uma das ordenanças principais da cristandade, que é o quê? A Eucaristia. A ceia do Senhor. E o nome é Eucaristia, irmãos, não é errado o nome Eucaristia, tá? Porque muitas vezes a gente fala Eucaristia, o cristão, o evangélico, o protestante, dá um pulo lá atrás e fala, não, nós fazemos a ceia, não é Eucaristia, não. O termo é Eucaristia. O termo é o correto, é Eucaristia. É a ceia do Senhor. É o Cristo Eucarístico, isso é um fato. E Paulo vai dizer, irmãos, que essa carnalidade de Corintos, a falta de discernimento, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, como o irmão Frank trouxe aqui, ela chegou a um ponto tão profundo em Corintos que ela entrou na ceia. Ela entrou na ceia. Contaminando uma ordenança. Vamos ler o texto? Versos 17 ao 22. Hoje eu vou ler na versão atualizada, irmãos, que é um pouco mais fácil de entender, tá? Esse contexto. A King James, tá? A gente lê aqui geralmente na tradicional, eu vou ler na atualizada. Ele diz assim: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo. Irmãos, grife isso aí, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Olha que profundo aí, irmãos. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, marca a palavra igreja também, irmãos, há divisões entre vós, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Olha a profundidade, irmãos, disso aí. Festa do amor. A ceia do Senhor, irmãos, na igreja primitiva, frequentemente acontecia junto com uma refeição comunitária, chamada Festa do Amor, ou ágape, a festa do ágape. Os irmãos já conhecem isso, não é já? Irmão, nós temos alguns textos, eu não vou citar todos aqui, porque a gente vai demorar muito, e são 5 versículos, e eu vou tentar ser o mais sucinto, porque aqui é somente um esboço para a ceia, amém? Mas é importante, é importante. Há ao mínimo 5 textos que vai falar sobre a festa do amor. Atos capítulo 2, quando ele diz que
Naquele tempo, eles se debruçavam sobre a doutrina dos apóstolos, tinham comunhão, partir do pão, orações. Esse partir do pão é a ceia. Lá em Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, se eu não me engano, versículo 6 vai 16, eu não me engano, irmãos, eu não me lembro. Ele vai falar que o povo estava pecando, inclusive na hora do partir do pão. Paulo vai também dizer aos Tessalonicenses a respeito da festa do amor. E outros textos, Atos dos Apóstolos em outros textos também. Então, irmãos, o que é a festa do amor? É basicamente assim, irmãos, a ceia do Senhor na igreja primitiva, no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, no quarto século, até na Idade Média. Olha que interessante isso. Até na Idade Média, era comum a ceia do Senhor estar vinculada a uma comunhão com os irmãos, um almoço ou um jantar, mas mais provavelmente um almoço, onde as pessoas elas tinham uma comunhão entre os irmãos ali, eles se ajuntavam, tá? E olha que interessante, essa festa do amor, ela não era em casas, não era na casa de cada pessoa fazia na sua casa, não. Eles se ajuntavam em um local específico, mais especificamente no primeiro dia da semana, em comemoração à ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana, tá? Daí, muitos cultos são celebrados no domingo. Daí, a orientação de muitos cultos passarem do sábado para o domingo. Amém? Não vamos entrar nesse mérito do culto ser sábado ou domingo, ou de segunda ou terça, tá? Mas para entender, a festa do amor ela era feita aos domingos, no ajuntamento de pessoas, muito provavelmente todo domingo, tá? Não era uma vez por mês. Geralmente era feita todos os domingos. O partir do pão era feito todos os domingos. E esse partir do pão era o quê? Além de celebrar a ceia, eles tinham uma comunhão de um almoço, tá? Por que hoje não é comum, irmãos? Por conta disso aqui. Como assim, pastor? Desde Coríntios, nós temos relatos de problemas na festa do amor. Problemas. Problemas de que cunho, pastor? Deste cunho. Do egocentrismo. Das pessoas estarem preocupadas com si mesmo. Mostrando status. Ou usando do dia para se embriagar. Ao invés de ter um conceito, uma sabedoria, um entendimento profundo de quem é o nosso Senhor. Desde essa época, houveram problemas, irmãos. Olha que interessante. Nós temos relato que os pais da igreja tiveram problemas profundos com a festa do amor. Augustinho tem várias citações que nós chamamos de o Santo Augustinho ou Augustinho de Hipona, para alguns que conhecem. Ele tem vários relatos em seus livros, em suas cartas, de problemas seríssimos nas reuniões de festa do amor. A chegar ao ponto, irmãos, na Idade Média, nos concílios da igreja, prioritariamente Laodiceia e Orleans, acabarem com a festa do amor. Não acabar no sentido de não poder fazer, é desmembrar a ceia do Senhor para um dia e a festa do amor para outro. E isso foi se perdendo ao ponto de que a igreja não celebrou mais festa do amor, somente a ceia do Senhor. Olha, veja bem, existem algumas igrejas, pode até ter igrejas de denominações menores, a igreja ortodoxa romana, a igreja católica ortodoxa e a igreja luterana, existem algumas vertentes que fazem sim a ceia junto com a festa do amor, ainda hoje. Mas não é mais comum, tá? Então o que é a festa do amor, pastor? É isso. Era um movimento, era um momento onde a igreja se reunia, comia junto, compartilhava alimento, celebrava comunhão e participava da ceia. Mas em Coríntios, isso se transformou em algo vergonhoso. Os ricos chegavam mais cedo, comiam muito, bebiam demais, enquanto os pobres chegavam depois, já não tinha comida e eram humilhados publicamente. A mesa que era para revelar unidade estava revelando egoísmo.
E aqui, irmãos, Paulo agora vai trazer, neste texto, desses 5 versículos, algumas coisas. Primeira coisa, versículo 17. A reunião da festa do amor, que era para produzir unidade, amor, comunhão, crescimento espiritual, em entendimento e em sabedoria, ela estava trazendo dano espiritual. Versículo 17. Versículo 18 e 19. Divisões que revelavam a carnalidade daquela igreja. A igreja era uma igreja carnal, por mais que se achava uma igreja espiritual. Versículo 20 e 21. Eles haviam destruído o verdadeiro sentido da ceia. E versículo 22. Eles estavam desprezando, com essas atitudes, irmãos, a igreja de Deus. Desprezando. Vamos ler então o versículo 17. Ele diz assim: nisto, porém, vou ler na tradicional agora. Nisto, porém, eu vos declaro a vós, eu não vos louvo. Porque não se ajuntais, não is à igreja, ou não congregais, para melhor, mas para pior. Olha que interessante, irmãos. Primeiro ponto. Paulo deixa claro, essa festa do amor, ela era feita na igreja, com os irmãos. Segundo ponto, ele diz, eu vos prescrevo, mas não vos louvo. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Olha, os irmãos lembram do início do capítulo 11? Lê lá o versículo 2 do capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim, ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas, e guardais as ordenanças como eu entreguei a vós. Está vendo? Paulo começou o capítulo 11 falando sobre as pessoas que estavam guardando, os irmãos. Lembre-se, irmãos, Paulo está escrevendo para a igreja. E existia sim um remanescente fiel daquela igreja. Mas existia uma boa parte que não tinha entendimento e sabedoria. E aí ele entra no versículo 17 dizendo assim, ó, nisto eu vos escrevo, mas não vos louvo. E ele está falando do que agora? Porque agora não tem como louvar essa igreja. O culto estava trazendo prejuízo. Vocês estão se congregando, vocês estão se ajuntando não para melhor, mas para pior. Vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Olha que profundo isso, irmãos. Isso é forte. A reunião da igreja que era para ser edificante, santificar, fortalecer, promover comunhão. Em Corinto estava acontecendo o quê? O contrário. O culto estava aumentando o pecado, ao invés de santificar do pecado. Isso é normal, irmãos? Não é normal. Mas isso acontece hoje? Acontece muito. Uma pessoa, irmãos, entenda no nosso contexto. Uma pessoa pode frequentar cultos. Uma pessoa pode participar da ceia. Uma pessoa pode ouvir sermões. E ainda assim continuar com o coração duro, irmãos. Quando? Quando isso acontece, pastor? O irmão Frank acabou de dizer. Ele trouxe o cerne da questão. Quando que uma pessoa vai para um culto e ela sai de lá pior do que quando entrou? Quando o culto gira em torno de tudo, menos da sabedoria e do entendimento. Quando o culto gira em torno do ego. Quando o culto gira em torno da vaidade. Quando o culto gira em torno da competição. Quando a igreja aparenta espiritualidade, mas não tem. Quando a igreja ela é dividida ao invés de ser unida. Quando a igreja ela é carnal, ao invés de ter um entendimento espiritual e a sabedoria. Quando pessoas frequentam esse tipo de lugar, irmãos, eu não vou chamar nem de igreja, vou te chamar de empresas religiosas. Quando as pessoas começam a frequentar esses lugares, elas saem de não entendedoras para cegas obstinadas. Elas deixam de ser, essas empresas religiosas, elas deixam de ser meios de graça e se tornam instrumentos de juízo de Deus. Juízo.
Porque, irmãos, se não prega a verdade, prega a mentira. E se vive na mentira, quem é o pai da mentira? Satanás. Deus não tem meio termo, irmãos. Ou é sim ou é não. Ou é verdade ou é mentira. E se a igreja ela não prega a verdade, ela traz mentira. E se ela não traz verdade, ela não traz graça. E se ela não traz graça, ela traz desgraça. Juízo de Deus. Essa é a verdade. Olha a profundidade do texto. Vocês, povo de Corintos, estão indo para o culto, estão indo para a festa do amor, estão se ajuntando para ficar pior. Para sair do culto pior. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você tem ido para o culto e saído melhor ou pior? E aqui eu não estou falando de alavancagem espiritual, arrepios, emocionalismo, pregações em torno de curas e libertações e dinheiro. Eu não estou dizendo que Deus não cura, que Deus não liberta, que Deus não dá, Ele faz o que Ele quiser. Mas o culto ele é voltado para o conhecimento de Deus, a plena convicção do ser de Deus, da condição do homem e da necessidade do homem de se voltar para Deus, porque senão vai para o inferno. Esse é o ponto do culto principal. Deus veio porque o homem se rebelou contra Deus. Ele enviou o seu próprio filho porque ninguém seria capaz de salvar a si mesmo. E esse Deus, sendo submisso, se entregou a si mesmo e salvou todos aqueles que nele crê. Simples assim. E aí nós temos que nos mudar. Nós temos que nos voltar. Nós temos que nos arrepender. Esse é o culto, irmãos. Mas, infelizmente, os cultos têm girado em torno do ego, da vaidade, da competição, da aparência. E as pessoas têm entrado na igreja para sair melhor e têm saído cegas, surdas, mudas da verdade. E aí, irmãos? Aí é muito difícil. Versículo 18 e 19. Ele diz assim: porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em partes eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que não são aprovados se manifestem entre vós. Olha que interessante aí, irmãos. Aqui ele deixa claro que as pessoas estão se juntando na igreja. E aqui, irmãos, nós temos que abrir um parênteses para deixar claro, tá? Igreja aqui, e eu espero que não exista nenhum cristão tão neófito ao ponto de entender nesse sentido aqui, tão infantil na fé para entender nesse sentido. A igreja aqui não está ligando a igreja a paredes, tá? Aqui não é paredes, aqui não é templo religioso. Aqui ele está falando do ajuntamento de pessoas no mesmo propósito. Amém, irmãos? Estamos entendidos aqui? Sim, naquela época, cristãos faziam cultos domiciliares. Isso é normal. Eles começaram a igreja, inclusive a igreja se chamava O Caminho, né? Esse, inclusive, é o propósito do nome do nosso ministério, O Caminho. Voltar ao caminho, voltar ao início. E esses ajuntamentos domiciliares eram as igrejas. Hoje, irmãos, para desmistificar, as pessoas tentam, não, essa igreja que Paulo está falando é a casa, então a gente vai ficar fazendo culto em casa sozinho. Não. Aqui é o ajuntamento de pessoas no propósito de crer, de falar e de pregar o evangelho. Pode ser na casa? Pode. Pode ser numa loja? Pode. Pode ser num templo grande? Pode. Pode ser na rua? Pode. Pode ser debaixo do pé de manga? Pode. Mas sendo igreja, reunião, ajuntamento de pessoas pregando e vivendo o evangelho. Amém? Aqui não está falando de paredes, tá? E aqui ele diz, irmãos, porque também portanto, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós. Não é a primeira vez que Paulo fala de divisões na igreja de Coríntios. Correto, irmãos? Não é a primeira vez que Paulo fala de divisões na igreja de Coríntios. Já é, mais uma vez, na primeira vez ele fala sobre aquelas pessoas que falavam que era de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Jesus. Se lembra?
E a palavra aqui indica facções, partidos, rupturas internas. Quando ele fala divisões, é ruptura interna. Agora, aquelas divisões que estavam acontecendo quanto ao pregador, quanto ao pastor da igreja, chegou na ceia. Além das pessoas estarem divididas quanto a quem prega melhor, eles são divididos dentro da ceia. A ceia, que era para simbolizar unidade do corpo, comunhão em Cristo, igualdade diante da cruz, estava trazendo o quê? Escândalo. Escândalo, por quê? Porque os coríntios estavam trazendo naquela união, naquela festa do amor, naquele ajuntamento ali, usando a ceia para quê? Para reforçar as diferenças sociais, para humilhar os pobres, para exaltar ao rico. Olha o que ele está dizendo aí. Está tendo divisões entre vós. Essa divisão era justamente isso, irmãos. Reforçando diferenças sociais, humilhando o pobre e exaltando o rico. Ele vai falar lá na frente. E ele diz assim, ó. Ouço que há divisões entre vós e em partes eu acredito. Por que ele diz em partes eu acredito? Porque ele sabe. Ele já tinha sido citado como que ele era preferido de uns e de outros não. E olha o que ele diz. Porque também é necessário haver heresias entre vós para que os que são aprovados se manifestem. Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus está usando até disso para manifestar as pessoas que de fato creem. Até importa que haja heresia entre vós. É interessante que essa palavra heresia neste texto, tá? Neste texto, não significa falsa doutrina, tá? Neste texto. No contexto aqui, é divisão. Paulo está falando da divisão. Da heresia, da divisão dentro da ceia. Das facções dentro da ceia. Dos grupos divididos dentro da ceia. E Paulo deixa claro aqui algo impressionante. Deus utiliza dessas facções, dessas divisões, dessas heresias, desses conflitos para revelar quem são, de fato, verdadeiros cristãos. Deus utiliza até disso, irmãos, dentro daquele contexto para manifestar os sinceros. E aqui, irmãos, é interessante. Por quê? Nós podemos utilizar o exemplo de Coríntios, do que estava acontecendo na festa do amor, para nós hoje. Sobre Deus utilizar de situações para manifestar aqueles que de fato são sinceros. Deus utiliza, irmãos. Muitas pessoas tentam colocar Deus numa caixa e dizer, se Deus realmente é justo, ele não deixaria uma mãe perder seus filhos. Se Deus realmente é justo, por que ele deixa uma pessoa em doença? Se Deus realmente é justo, por que existe tanta calamidade? Pelo contrário, irmãos, Deus é tão justo que ele utiliza de tudo isso para manifestar a sua glória. Ele é justo em tudo e em todos. E Paulo diz, é importante, importa a Deus existir divisões, existir facções, existir heresias dentro da igreja para quê? Para que os sinceros se manifestem. Como que vai separar o joio do trigo, hein? Como que vai saber quem é sincero e quem não é? Se não existe uma prova daquilo que é certo e que não é. É o que Paulo está dizendo. Então, irmãos, os aprovados, eles aparecem na crise, no conflito, na tensão. É nesse momento que os aprovados aparecem, que os sinceros aparecem. Porque ser cristão na bonança é fácil, irmãos. É tranquilo. Ser cristão tendo tudo. Ser cristão sem ser perseguido. Ser cristão fazendo o que eu quero, achando que ser cristão é viver do jeito que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quiser. Jesus é o meu garçom. Eu oro e ele faz. Eu oro e ele acontece. Ser cristão desse jeito é mamão, irmãos. Mas isso nunca foi ser cristão. O cristão, de fato, ele é provado como ouro no fogo. A palavra deixa claro isso. O cristão de verdade, ele clama, o pastor acabou de ler, o irmão Franco acabou de ler aqui, ele clama, ele se humilha, ele se submete ao entendimento e à sabedoria de Deus. É no meio da divisão, é no meio da crise, é no meio da tensão, é no meio do conflito, é no meio da doença, é no meio da guerra, é no meio da perseguição que os sinceros aparecem. Deus usa. Deus usa. É igual parafuso, irmão, se tiver frouxo, não segura.
Deus aperta, e aperta, e aperta. E aqui, irmãos, eu não estou pregando que o evangelho é aquele evangelicalismo celibatário da dor e do alto flagelo. Não é isso, não. Eu estou dizendo que Deus revela os sinceros em meio ao conflito. Isso é um fato. Isso é um fato, irmãos. A igreja de Coríntios necessitava dessas divisões. Por quê? Porque no meio dos coríntios existiam aqueles que eram sinceros e aqueles que não eram. A nossa igreja, a igreja atual, necessita disso, irmãos. Necessita do quê, pastor? Disso que está acontecendo hoje. Que o irmão Frank acabou de citar aqui, dessa patifaria nos púlpitos. Líderes religiosos que eram para ser pastores de ovelhas, são salteadores, ladrão, lobo, mercenários da fé, que tem a capacidade de colocar uma esteira no púlpito, como o pastor disse, que tem a capacidade de entrar em conformidade com o mundo e tentar adaptar a igreja ao mundo para ser chamativa. Isso não é evangelho, irmãos. Isso é mentira. Mas existem os sinceros. E para que os sinceros apareçam, precisam dessas patifarias acontecerem. Para que eles se revelem. Para que eles abram os olhos e falem assim, rapaz, eu li a Bíblia, eu estou vendo isso, eu estou lendo isso, mas o que está falando ali é o contrário do que eu li. Aqui não está certo, eu tenho que sair. Eu não posso me conformar com isso. É assim que Deus usa, irmão. É assim que Deus usa. Versículo 20 e 21, ele diz assim, portanto, quando vos ajuntardes em um lugar, isso não é para comer. Quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. E agora, irmãos, Paulo entra no cerne da questão. Por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de submissão, por falta de amor, na festa do amor, por falta de amor, na festa do amor, por falta de zelo, na festa da unidade, na festa do ágape, eles haviam destruído o sentido da ceia, destruído o sentido da ordenança do Senhor. Jesus Cristo, com aquele ato magnífico, instaura a nova aliança naquele momento oportuno, antes da Páscoa. Ele instaura a nova aliança no seu sangue e no seu corpo. E os cristãos de Coríntios, os espirituais, os famosos em oratória e retórica, destroem o sentido da ceia do Senhor. Por quê? Por egocentrismo, por falsa espiritualidade. Paulo diz aqui no versículo 20 e 21, quando vocês vão para a ceia, quando vocês se juntam no lugar para fazer a nossa famosa festa do amor, a festa do ágape, vocês vão, mas não vão para cear. Vocês não estão indo para cear. Ele deixa claro. Por quê? Porque quando vocês chegam na ceia, ao invés de uns esperar os outros, e cearem unidos, e cearem em amor, e cearem em comunhão, o que vocês estão fazendo? Os ricos chegam primeiro e comem tudo, e bebem tudo. E os pobres chegam por último e não tem mais nada. Não sobrou mais nada. E os ricos estão empantufados com a barriga cheia e bêbados. Irmãos, embriagados. Irmãos, imagine você vir para a ceia do Senhor, num culto de ceia, só que a sua intenção não é cear. É justamente o que acontece em muitos lugares e o que está acontecendo aqui em Coríntios, irmãos. Isso é assustador, viu? Eu digo para você, irmão, de verdade, isso é assustador. Porque se você não compreende o que é o corpo e o sangue de Cristo, você não conheceu nem Jesus ainda. Isso é assustador, irmãos. Olha que interessante, irmãos. A festa do amor, ela estava acontecendo. Os elementos da ceia estavam lá. O pão, o vinho, eles estavam reunidos. Mas Paulo deixa claro,
o que vocês estão fazendo aí não é ceia. Já pensou, irmãos? A gente chegar aqui no domingo que vem, no dia do culto. Tá tudo lindo aqui na frente. Os irmãos arrumando como sempre. Nós louvando ao Senhor. Pegamos o pão, pegamos o suco. E na hora de comer e beber e orar, Deus olha do céu e fala, isso não é ceia. Triste, não é, irmãos? Assustador. Paulo deixa claro. Por quê, irmãos? Porque a essência da ceia havia sido destruída. A ceia, irmãos, não é apenas elementos externos. A ceia não é apenas ritual. A ceia não é apenas liturgia. A ceia envolve comunhão. A ceia envolve amor. A ceia envolve unidade. A ceia envolve entendimento. A ceia envolve sabedoria. A ceia envolve discernimento espiritual. E aí Paulo deixa claro, olha, vocês estão indo para a festa do amor, fazer o partir do pão, que era como eles chamavam a ceia. E na hora de partir o pão, vocês estão fazendo o quê? Se embriagando e comendo tudo, e os que têm muito comem tudo, e os que não têm nada ficam com fome. Isso nunca foi ceia. Tem o pão? Tem o vinho? Tem igreja? Tem, mas não tem ceia, não tem união, não tem amor. Tem elementos externos, tem ritual, tem liturgia, mas não tem comunhão, não tem amor, não tem unidade, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem discernimento espiritual. Você não tem nada. Não tem nada. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Paulo deixa claro, cada um toma antecipadamente a sua ceia. Irmãos, com mesquinho era isso, né? Você imagina? Chega lá, no dia da festa do amor, uma igreja que era composta por pessoas de alto escalão, mas também pessoas pobres. É interessante isso, irmãos. O tesoureiro da cidade de Corinto se converteu ao cristianismo. Paulo pregou o evangelho e ele creu. O tesoureiro de Corinto. Ele era rico ou era pobre? Com certeza muito rico. Com certeza muito rico. Mas existiam pessoas pobres. Paulo deixa claro que tinha pessoas que não tinham onde morar. Então a igreja de Deus sempre foi composta de todas as classes. Deus não faz acepção de pessoas. Existe rico, existe pobre, existe magro, existe gordo, existe alto, existe baixo, existe branco, existe preto, existe asiático, existe tudo. Não faz acepção de pessoas. E na hora da festa do amor, do ajuntamento, da unidade, da comunhão, os que são mais, que querem ser mais, os status quo, comiam tudo, bebiam tudo e deixavam os pobres na pindaíba, como diz o ditado. Qual é o resultado, irmãos? Uns com fome, outros com muita comida, uns com sede, outros embriagados. Veja o nível da decadência espiritual, irmãos. Gente bêbada da ceia. Ceia do Senhor, irmãos. Irmãos, ceia do Senhor. Gente bêbada na ceia. Cadê o discernimento disso? A sabedoria. E vocês acham feio isso, irmão? Imagine o tanto de gente que ceia aqui todos os domingos em todas as igrejas do mundo sem conhecer a Cristo. É tão profundo quanto. É tão terrível quanto. Aí é interessante, irmãos. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Esse texto é um dos muitos onde mostra que o vinho era alcoólico, tá? O vinho da ceia era alcoólico. Porque não tinha como ficar bêbado sem ser alcoólico, tá? Muitas pessoas tentam desmistificar. Falam assim, não, Jesus Cristo, quando ele transformou a água em vinho, era um suco de uva. Não, o vinho da ceia era um suco de uva, porque Cristo jamais faria algo para as pessoas se embriagar. Não, irmãos. O vinho era alcoólico. Naquela época não tinha como controlar a fermentação da uva naquele momento. Então, quando era vinho, era vinho. Quando estava ali no baú, era vinho. E era vinho alcoólico, tá? O que era que a pessoa tinha que fazer? A pessoa tinha que ter entendimento e discernimento. Se ela não podia beber, não bebia. E se ela bebia com controle. Isso sempre foi um contexto da igreja, tá? É um contexto. Isso aqui é só um parênteses para os irmãos colocarem isso em mente.
Por que nós usamos suco, pastor? Porque a igreja, ao longo das décadas, viu que muitas pessoas estavam sendo muito suscetíveis à embriaguez e colocou o suco, que é da uva, tá? Porque, veja, irmãos, a questão, como eu disse, não são os elementos externos somente. Não é só a liturgia somente. É comunhão, é unidade, é sabedoria, é amor. É discernimento espiritual. Irmãos, essa aplicação para nós desse texto, dessa decadência espiritual, é que na igreja de Coríntios, Cristo deixou de ser o centro. As pessoas chegaram a um ponto de estarem embriagadas no culto. Cadê Jesus? Não tem. As pessoas chegaram a um ponto de botar uma esteira no púlpito. Cadê Jesus? Não tem. As pessoas chegaram a um ponto de vender um pano manchado de sangue, do próprio sangue dele, dizendo que aquele sangue cura. Cadê Jesus? Não tem. As pessoas dizerem que vão lá a Israel e pegam a água do Rio Jordão e que se você beber aquela água você vai ficar curado, porque o rio é o rio que batizou Jesus e a água não passou não? Está passando a mesma água até hoje? Será que Jesus ainda está banhando lá até hoje naquela água? Pegar uma pedra, pegar o candelabro, pegar o sal, pegar... Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, cadê Jesus? O pastor terá coragem e a displicência de chegar no púlpito e dizer: você pode fazer o que você quiser, porque Deus te ama do jeito que você está. Fique como você está, você não precisa se arrepender. Deus ama o pecador e o pecado. Meu irmão, cadê Jesus? É tão feio quanto está bêbado na ceia. Isso acontece hoje, irmãos, demais. Vaidade ministerial, competição, exibicionismo espiritual. Olha, você vai receber, porque quem está falando aqui é um homem de Deus. Um ungido, quase a quarta pessoa da Trindade. Busca por status. Busca por quantidades. É tão feio quanto estar embriagado na ceia. Tudo isso, irmãos, faz exatamente o que os coríntios estavam fazendo na ceia. Sabe o que é? Profana a santidade de Deus. Profana a adoração a Deus. Profana a Eucaristia. Profana a instituição da nova aliança. Profana. Profana a igreja do Senhor. E aí vocês me perguntam, por que eles estavam entrando na igreja e saindo pior? Quer uma explicação melhor do que essa? Para sair melhor da igreja, irmãos, tem que ouvir a verdade. Para sair melhor da igreja, tem que ouvir o Espírito Santo, que testifica da verdade, da justiça e do juízo. Mas isso através da palavra. Se não ouvir, como é que vai mudar? Por isso que vivem profanando. Por isso que vivem em decadência. Por isso que vivem em egocentrismo. Por isso que vivem, irmãos, em uma falsa religiosidade. Profanando, irmãos, a adoração. E Paulo deixa claro, irmãos, que essa profanação, ela tem uma natureza. Olha o que Paulo diz no versículo 22, para a gente finalizar. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Paulo pergunta, vocês estão comendo e bebendo e ficando embriagados? Vocês não têm casa para comer e beber, não? Paulo pergunta. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Desprezo pela igreja de Deus. Paulo agora, irmãos, aumenta o peso da acusação. A acusação aqui é gravíssima. O problema não é apenas falta de educação. Não é porque ele era mal educado, chegava e comia tudo e deixava o pobrezinho com fome. Não. Não é falta de educação. Não é somente egoísmo. Aqui é desprezo pela igreja. Por quê, irmãos? Porque se você é igreja, você é unida.
Se você é igreja, você vive em prol do reino de Deus. União, amor, fraternidade, comunhão. O que Tiago diz? Qual é a verdadeira igreja, irmãos? Tiago não deixa claro? Você quer ser igreja? A verdadeira igreja cuida dos órfãos, das viúvas e das pessoas que sofrem e passam necessidade. Isso é ser igreja. O que Coríntios estava fazendo? Deixando os pobrezinhos com fome e com sede. Desprezando a igreja. E Paulo deixa claro, você está envergonhando os que nada têm. Os pobres, irmãos, além de naquela época serem envergonhados na cultura, naquela época os irmãos sabem, irmãos, naquela época, de fato, hoje existe sim a questão de status social, mas existe sim uma legislação que, querendo ou não, ela limita as pessoas a menosprezar o status social. Por mais que a gente sabe que no andar da carruagem não é assim que acontece. A gente sabe que, se a gente for olhar, as pessoas sim são desprezadas. Mas existe uma legislação que ela maqueia para que aquilo não seja feito abruptamente e abertamente. Mas naquela época não, irmãos. O pobre era pobre mesmo, era humilhado. Era colocado à margem. E aí Paulo está falando, olha, vocês estão desprezando a igreja de Deus e ainda humilhando, envergonhando os que nada têm. Porque além da cultura ser extremamente cruel, eles estavam sendo humilhados publicamente dentro da igreja. Os ricos que viviam exibindo abundância na cultura, na vida social daquela época, enquanto os irmãos passavam necessidade, a igreja estava reproduzindo justamente o que o mundo estava fazendo. A igreja estava reproduzindo o quê? O mundo. O irmão Frank acabou de falar o quê aqui? Igreja reproduzindo o mundo. Nada de novo debaixo do céu. Nada de novo. A igreja não pode funcionar como o mundo, irmãos. Não pode. No mundo, o status importa. No mundo, a posição importa. No mundo, a riqueza importa. No mundo, vale mais o que você tem. A igreja não é assim. Eu disse, já repito, Cristo não faz acepção de pessoas. Você sabe qual é a posição da igreja, irmãos? Eu vou pegar um pouquinho pesado agora, tá? Todos nós estamos igualmente condenados ao inferno sem Jesus. Esse é o status da igreja. Todos nós. Preto, branco, magro, alto, gordo, inventa o que você quiser. Todos nós estamos veementemente condenados, arruinados ao inferno sem Jesus. Essa é a condição da igreja. Sem Jesus, não temos nada. Agora, com Jesus a igreja ela é salva e remida, santificada, eleita, justificada. Um com Cristo, um com o Pai, corpo de Cristo. Essa é a igreja. Todos nós estamos unidos a Cristo. A cruz, irmãos, sabe o que a cruz faz? A cruz de Cristo? Ela destrói a arrogância. A cruz de Cristo, ela destrói o orgulho. A cruz de Cristo, ela destrói a superioridade, o egocentrismo. As disputas. A cruz de Cristo destrói, irmãos. E se você vive em arrogância, orgulho, superioridade, status, riqueza, se é esse seu contexto, existem duas coisas que podem estar acontecendo. A primeira, a Bíblia está errada, que a gente sabe que não erra, né? Ou a segunda, você nunca conheceu Jesus, que é o mais provável. Paulo pergunta, louvar-vos-ei nisto? Vocês fazendo tudo isso, eu vou louvar vocês? E a resposta é simples. Não. Eu não vos louvo. Pensa numa festa do amor, hein, irmãos? Que de amor não estava tendo nada. Pastor, era em todas as igrejas? Obviamente não. Obviamente existiam reuniões, Filipenses, Colossenses, Gálatas,
Existiam sim igrejas remanescentes, fiéis. Obviamente, nem todos da igreja, nem todos também se rebelavam. Mas Corinto estava uma aberração. Parecido com hoje. Muito parecido. Esse é o contexto que Paulo dá para a ceia. Já imaginou, irmãos? Olha que lindo. Aonde é que nós já vimos, num culto de ceia, alguém falar deste contexto? Difícil. Esse é o contexto de Paulo para iniciar o verso 22, que ele diz assim: recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e bebei, este é o meu corpo que é partido. Olha que lindo, não é lindo esse texto? Todo mundo conhece? Mas olha o que é antes aí, ó. Olha o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. E aqui, irmão, já tem um spoiler do que ele diz no final. E não comais do corpo e do sangue dignamente, porque serás para condenação. O que é indignamente? Tem ligação com o quê? Com o que nós acabamos de ver. Comer sem sabedoria, sem discernimento, sem entendimento, sem amor, sem união, sem fraternidade, sem comunhão, sem ser igreja. Isso aí é comer indignamente. Não é porque você é digno de comer. Ninguém é digno. Nós todos estamos condenados. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, obstinadamente guiado para o pecado, para o mal. Não há dignidade no homem. Mas quando ele fala, quem comer do pão e do corpo indignamente, ele está falando justamente desse contexto aqui, ó, da festa do amor que os coríntios estavam vivendo. Estão entendendo aí? E aí, irmãos, nós temos algumas aplicações. Aplicações para a nossa vida desse texto. Para a gente terminar. Primeiro, é possível participar do culto sendo carnal? Sim. Irmãos, nós já falamos desse termo aqui várias vezes, mas eu vou repetir mais uma vez a vocês. A nós, filhos de Deus, mortais, seres humanos, não foi nos dada a capacidade de saber quem é salvo e quem não é. Obviamente, a Bíblia nos orienta que pelo frutos conhecereis. Nós conhecemos os frutos, nós olhamos a vida, mas nós não conhecemos a intenção. Amém? Então, a nós não é dado saber quem é salvo e quem não é. Por isso que nós temos que evangelizar e pregar o evangelho a toda criatura, para que todos creiam. Essa é a nossa função, correto? E por isso existe no mundo igrejas que são frequentadas por pessoas que de fato são sinceras e que não são. A Bíblia vai chamar de joio e de trigo, não é? De ovelhas e de bodes. Dos da direita e dos da esquerda. Não é o que está dizendo? É possível participar do culto sendo carnal? Sim, irmãos. Coríntios deixa provado isso aí. Coríntios é uma igreja que dizia ter dons, mas não tinha santidade. É uma igreja que dizia ceiar, mas não tinha comunhão. É uma igreja que dizia participar de culto, mas vivia sem amor. Existem pessoas que participam de culto sendo carnal? Sim. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o egocentrismo, irmãos, é um dos maiores inimigos da igreja. É o maior inimigo da igreja. Por quê? Porque o ego destrói comunhão, o ego destrói serviço, o ego destrói unidade. O ego. Os coríntios, eles eram superpotentes em si, de serem espirituais, de serem entendidos, de serem autoridades no quesito oratória, retórica, mas este ego estava destruindo o entendimento e a sabedoria no que diz respeito a Deus. Eles não estavam buscando a Deus verdadeiramente. Eles estavam se destruindo no próprio ego. E isso acontece hoje, meus irmãos. É pelo egocentrismo que muitas igrejas têm sido destruídas. Egocentrismo de líderes, falhos e pecadores que não se submetem à verdade. E que, além de não entrar, não deixam as suas ovelhas entrarem.
Não é o que Jesus disse aos fariseus? Vocês, além de não entrarem, você fecha a porta para aqueles que querem entrar. Acontece hoje, irmãos, pelo ego. Terceiro ponto, irmãos. A ceia é algo muito sério. A ceia, irmãos, não é porque, veja bem, por ser algo fixo da igreja, todo segundo domingo do mês, nós ceiamos e fica quase que no automático. Vir, arrumar, cear, louvar. Mas veja, lembre-se disso, irmãos, a ceia é algo sério. Lembre-se de qual é o intuito da ceia. Por que nós ceiamos? Nós ceiamos porque houve um sacrifício. E esse sacrifício foi por conta dos nossos pecados, não por conta do pecado de quem foi sacrificado. E ele, sendo Deus, se fez homem. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías. O sangue dele que nos reme. O seu corpo foi transpassado por conta das nossas transgressões. O intuito da ceia é Cristo, irmãos, crucificado. E ele nos justificando. Olha a profundidade disso. É sério. A ceia não é um ritual vazio, irmãos. A ceia, irmãos, não é uma tradição religiosa. Não é. É um memorial santo da obra de Cristo. Não se esqueça disso. Quarto ponto, a igreja não é um lugar de exibição social, irmãos. Não é. Veja, na mesa do Senhor eu disse, existem ricos e existem pobres, existem fortes e existem fracos, e todos são pecadores totalmente dependentes de Cristo. Lembre-se sempre disso, irmãos. A igreja ela é composta, e nós temos certeza disso, por pessoas que carecem de um Salvador. E é simples assim. Não é um lugar de apresentar status. Eu vou tomar até a liberdade. Existe uma igreja muito famosa que recentemente fez uma nota de pedido de desculpas por fazer uma prática que só não enxergava quem não tinha entendimento e discernimento. Essa igreja ela era separada por setores. E existia um setor lá que era um setor que era chamado área VIP. E essa área VIP era só para pessoas que eram de alta relevância na sociedade, para que essas pessoas não fossem incomodadas por possíveis fãs. Já parou para pensar, irmãos? Isso. Uma igreja era setorizada por status social. E uma igreja grande, irmãos, de alta alcançabilidade. Mas isso chegou a feder tanto que eles tiveram que fazer uma nota de desculpa. Mas nós sabemos que foi remorso. Porque internamente não teve mudanças. A minha pergunta para você é, irmãos, quando essa igreja se setoriza por status social, será que o dono da festa tinha lugar? Será que Jesus Cristo tinha um lugar especial? Porque se ele tivesse, irmãos, sabe quem estava na mesa dele? Os pobres. As viúvas. As prostitutas, né, irmão? As pessoas que estavam à margem da sociedade. Ladrão, malfeitor. É esses que estavam à mesa com Cristo. Esses que foram convidados para o casamento do noivo. Não foi? Não é isso que diz Mateus lá? A parábola? Irmãos. Infelizmente, o evangelicalismo, a cristandade, Jesus Cristo está chegando. O culto deve nos tornar melhores, irmãos. Quinto ponto. A pergunta inevitável é: o culto tem nos aproximado de Cristo ou nos distanciado? Essa é a pergunta que você tem que fazer quando você sair da igreja aqui hoje. Quando eu saí da igreja, pastor, meu coração estava quebrantado ou endurecido? Quando eu saí da igreja, pastor, eu estava alimentado da palavra ou do orgulho do pastor?
das palavras lindas, retóricas, hermenêuticas, alegóricas do pastor? Porque o pastor sabe falar também. Não é muito inteligente não, mas sabe falar difícil. Mas sabe o que precisa? Será, pastor, que quando eu saí do culto nesta noite, eu cresci em Cristo ou eu aumentei em religiosidade? Cresci em Cristo e nas ordenanças de Cristo, ou saí daqui crendo mais em uso e costume do que na palavra de Deus? Entendi? O culto tem que nos tornar melhores, irmãos, não pior. Conclusão, irmãos, para a gente finalizar nessa noite. A tragédia de Coríntios era uma só. Eles tinham uma forma de culto. Eles tinham uma forma de crente. Eles tinham uma forma de festa do amor. Eles tinham uma forma de ceia. Mas não tinha essência. Eles tinham uma forma. Lembra que Jesus disse dos fariseus? Sepulcro caiado. Por fora, lindo, magnífico. Por dentro, osso e cinza. Era o culto dos coríntios. Por fora, quem passava lá de fora? Ó, que igreja. Igreja, ó. Línguas, profecia, festa do amor, manifestações espirituais, pastores com retórica e oratória lindas. Mas a essência? Olha, eles se reuniam, eles tinham dons, eles tinham liturgia, eles ceiavam, mas faltava amor, santidade, comunhão e temor a Deus. Deixei isso anotado, irmão, para não esquecer. O que faltava? Amor, santidade, comunhão e temor. O pastor falou o quê hoje, o irmão Frank? Sobre o quê? Ele falou, ó, parece que não tem nada a ver, mas tem. Tem. Temor. Aquele que quer a sabedoria, clama. Busca. Guarda. Pratica. Ouve. Entende. Paulo deixa claro, irmãos, quando Cristo deixa de ser o centro, até a ceia pode se transformar em pecado. Já pensou? Isso é forte, irmãos. Quando Cristo deixa de ser o centro, a ceia vira pecado. Por quê? Porque não é externo, é a essência. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós possamos sair daqui alimentados com a palavra do Senhor. Que nós possamos entender, irmãos, que traços exteriores não representam a verdade de Deus. Que nós possamos crescer no entendimento e na sabedoria. Porque festa é fácil. Verdade não é para qualquer um. Amém? Que Deus nos abençoe. O grupo de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar.
cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Hoje não foi culto de celebração de ceia, mas recebemos um banquete espiritual através da palavra de Deus, ministrado pela vida do pastor Rafael. Deus continue te abençoando, pastor, que o Senhor continue buscando a profundidade da verdade de Deus, trazendo para compartilhar aqui com os irmãos, com a sua igreja, de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando. Quero agradecer a presença de cada um, agradecer a presença da irmã Tânia, que está aqui nos visitando. Seja sempre bem-vindas. E nós estamos encerrando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos encerrar o culto para a honra e glória do Senhor. Amém. Oremos. Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso. Queremos agradecer a Deus por tudo que foi feito aqui. Te agradecer a Deus porque o Teu Santo Espírito falou profundamente aos nossos corações. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a aplicar tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, tudo que foi posto aqui, na verdade. Ainda que seja difícil de engolir certas verdades, mas é isso que traz a verdadeira libertação, é isso que traz cura para a nossa alma, é isso que traz salvação, é isso que traz mudança de vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter sido cuidadoso conosco. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe durante essa semana, durante todos os dias da nossa vida. Nós entregamos a Ti, ó Deus, a nossa vida, o nosso ser. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos oriente e que a nossa vida, Deus, seja para a glória e honra do Senhor. Abençoa cada um aqui presente, os que não puderam vir, e assim, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Tenham uma semana abençoada.